Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2016, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, essa é uma questão muito legal. Ele fala sobre um morcego que emite ondas ultrassônicas. E se você não sabe, uma onda ultrassônica nada mais é do que o som, porém com uma frequência acima do que nós seres humanos podemos perceber. A gente escuta entre 20 Hz e 20.000 Hz de frequência. Então, ultrassom é qualquer som com uma frequência acima de 20.000 Hz. Assim como o infrassom é qualquer som com uma frequência abaixo de 20 Hz. Bom, voltando para o texto, ele diz que o morcego consegue detectar os ecos desses pulsos ultrassônicos, trazendo informações daquilo que está ao seu redor. E ele consegue distinguir essas três características do ultrassom recebido de volta. Ele consegue perceber o tempo gasto para os ecos voltarem, pequenas variações nas frequências desses ecos e também nas suas intensidades. Assim, ele consegue saber mais ou menos a que distância aquele objeto se encontra e um possível movimento desse objeto. Ok, então ele já fez a introdução de como funciona esse sensor do morcego. Agora ele vai falar de uma situação na prática. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo uniforme, enquanto o morcego está em repouso, emitindo os pulsos ultrassônicos. Aí ele quer saber quais características que ele percebe do eco que permite distinguir a posição da mariposa e como que ele sabe que a mariposa está de fato se afastando. Então, ele vai falar tanto da intensidade quanto do tempo de retorno do eco e também sobre a frequência do eco recebido. Bom, primeiro vamos ilustrar o que está acontecendo. Aqui eu já fiz uma ilustração do nosso morcego parado e da mariposa se afastando dele em uma única direção. Então, a gente vai fazer tudo unidimensional para ficar mais simples de se resolver. Então, vou colocar nossa mariposa uma velocidade para a direita. Vou chamar de V, velocidade V. Ok, primeira coisa, vamos pensar na intensidade, já que todas as alternativas começam falando sobre a intensidade. O pulso que ele recebe de volta vai ter uma intensidade maior, menor, ou vai ser a mesma intensidade que ele emitiu? Para isso, vou ilustrar como que seriam esses pulsos ultrassônicos. Ele emitiu os pulsos, que vão viajando da esquerda para a direita, e ao refletir na mariposa, esses pulsos retornam. E que eu já vou fazer de uma forma que responde já a parte da frequência. Temos o som de ida e temos o som de volta. Eu vou chamar esses pulsos que estão indo de emitido, pulsos emitidos, e que eu vou chamar de som refletido. Ok, pensando então na intensidade, a gente pode responder de forma intuitiva que esse som vai voltar mais fraco. Com certeza ele tem que voltar para o morcego com uma intensidade cada vez menor. Por que isso? Porque como a mariposa se afasta, esse som vai ter que percorrer distâncias cada vez maiores. E percorrendo distâncias cada vez maiores, o som vai enfraquecendo cada vez mais. Agora, matematicamente, para a gente poder responder isso também, basta você pensar que o som tem um formato tridimensional. Nós dizemos que o som é uma onda esférica. Um pulso de som, ele se propaga para todas as direções, formando uma espécie de bolha que vai se expandindo. E perceba então que esse som vai ocupando uma área de uma esfera cada vez maior. Dá para a gente dizer que, uma vez que nós temos o pulso emitido, se a gente olhasse para um pedacinho só desse pulso, imagina que eu fiz um corte aqui de toda uma frente de onda esférica. E tem essa área em que esse som está se distribuindo. Vou chamar aqui de área. A gente diz que a intensidade de uma onda, isso vale para todas as ondas, não só para o som, tá? Mas a intensidade corresponde à potência
emitida, potência dessa onda, sobre a área na qual ela expande. Então, à medida que ela vai percorrendo uma distância cada vez maior, a área vai ficando também cada vez maior. Matematicamente, essa área de circunferência é dada por 4πr², ou então, trocando r por d de distância, vai ficar potência sobre 4πd². E aqui tem uma demonstração prática, matemática, que realmente, ao aumentar a distância, irá diminuir a intensidade do som. Aumentando-se a distância, diminui-se a intensidade. Prontinho. Agora a gente tem, de uma forma lógica e também de uma forma matemática, que a intensidade tem que voltar cada vez mais fraquinha. Se a mariposa estivesse se aproximando, aí o som que ele recebe de volta ia ficando cada vez mais intenso. Vamos eliminar, então, a letra B de bola, não pode ser intensidade aumentada. Letra E também não pode ser. Próxima etapa, além da intensidade, que a gente pode falar sobre o tempo de retorno. Bom, o tempo é questão de cinemática. O tempo envolve velocidade e distância. Sabendo que o som se propaga com velocidade constante, a gente pode dizer que a distância percorrida pelo som é igual à velocidade do som vezes o tempo que ele demora para ouvir esse eco. O eco nada mais é do que o som ir para um obstáculo, refletir e voltar. Então, é o que eu vou chamar de tempo do eco. Ou, em outras palavras, o tempo para o eco acontecer corresponde à distância que o som deve percorrer sobre a velocidade do próprio som. É claro que o som não vai ficar nem mais rápido nem mais lento, então essa velocidade aqui embaixo vai ser constante, porém a distância que ele percorre vai ser cada vez maior. Pensando que a mariposa saiu bem na frente do morcego, então essa distância vai aumentando linearmente de acordo com a velocidade da própria mariposa. Eu posso fazer essa substituição aqui, ó, em que a distância que o som percorre depende da velocidade da mariposa vezes por quanto tempo essa mariposa está voando. Então, matematicamente, nós temos que o tempo do eco nada seria 2 vezes aquele valor, porque o som tem que ir e voltar. Não vai mudar muita coisa na conta, mas só para a gente ter essa certeza. 2 vezes velocidade vezes tempo. Então, se a mariposa já se afastou, por exemplo, 2 metros do morcego, o som tem que percorrer 2 metros para ir e 2 para voltar. Então, matematicamente, para ficar mais correto, seria 2 vezes velocidade da mariposa vezes o tempo que a mariposa já está voando, dividido pela velocidade do som. E aqui, mais uma vez, uma demonstração matemática de que à medida que o tempo passa, quanto mais tempo a mariposa está voando, mais tempo demora para o morcego perceber o eco. Uma demonstração clara de que ela tem que estar se afastando, né? Quanto mais tempo passa, mais tempo o eco demora para acontecer. Bom, então já vamos eliminar mais alternativa. Tempo de retorno aumentado, ok, letra A faz sentido. Letra C, tempo de retorno diminuído. Não pode. Vou grifando aqui o que está errado. Tempo de retorno diminuído. Nas outras que nós já tínhamos eliminado é porque a intensidade não está aumentando. E agora sim, finalmente, ficamos entre a letra A e a letra D. A intensidade vai ser cada vez menor, o tempo de retorno será aumentado, mas e a frequência que ele percebe de volta? Será que é a mesma frequência que ele está emitindo? Vamos supor que ele está emitindo um som de aproximadamente 40.000 Hz, ou, para simplificar, 40 kHz. E aí, será que o som volta também com uma frequência de 40 kHz, com uma frequência maior ou com uma frequência menor? Aqui aparece o que a gente chama de efeito Doppler. Quando existe um movimento entre fonte e observador, aí a gente percebe uma frequência aumentada ou diminuída. E nesse caso, a gente tem claramente problema de afastamento,
Quando a mariposa reflete o som, é como se ela tivesse se tornado a fonte sonora. Apesar de ter sido o morcego que produziu o som, ao refletir, é como se tivesse saído agora da mariposa. E a mariposa, sendo a fonte sonora, está se afastando do morcego, produzindo uma redução na frequência percebida. Ou seja, é como se o morcego fosse receber um som de mais ou menos 39 kHz, 39 mil Hz. Estou supondo, estou chutando esses valores só para você entender que a frequência que volta é menor. Caso você não soubesse disso na hora de cabeça, a minha dica é, para efeito Doppler, tá? Para efeito Doppler, você vai lembrar assim, A e D, G. O que seria o AA e o que seria o DDG? O AAA é para você lembrar que, numa aproximação relativa entre fonte e observador, a frequência percebida pelo observador será aumentada, frequência aumenta, e isso significa um som mais agudo, um som mais fininho. Por isso, quando o carro de Fórmula 1 está se aproximando da câmera, ou você está na rua e tem uma ambulância se aproximando, o som ele fica mais agudinho. Agora, uma vez que está se afastando, aí vai entrar o DDG, no distanciamento, a frequência percebida diminui, o que significa, em outras palavras, que o som percebido está mais grave do que deveria. Então tá aqui essa dica que não tem erro, AAA e também o DDG. Isso vale quando a gente fala de efeito Doppler. Prontinho. Agora sim nós temos todas as informações para poder responder a nossa questão. Resumindo de tudo, a gente percebe que, como a mariposa se afasta, o som volta cada vez mais fraco, ele volta cada vez mais demorado, o tempo de retorno vai ficando cada vez maior, e pelo efeito Doppler, como ela está se distanciando do morcego, o som tem que voltar mais grave, com uma frequência mais baixa. Logo, o nosso gabarito fica a letra A, intensidade diminuída, tempo de retorno aumentado e frequência diminuída. A letra D estaria errada apenas na parte da frequência. Prontinho. Uma questão bem legal, muito completa sobre efeito Doppler, intensidade, cinemática também. E, querendo ou não, é uma aplicação muito legal sobre ondulatória. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta sua dúvida se tiver, compartilha esse vídeo, me siga também nas redes sociais para mais dicas de física. E se você estiver procurando um curso de física completo, voltado para o Enem, com aulas nessa mesma metodologia que você viu aqui agora, então acesse meu site, que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.